Olá pessoal, apresentando aqui o material que eu vou trabalhar essa nova técnica, para vocês verem que são materiais simples, um lápis, dois pincéisinhos, um nanquim, um godezinho ali para colocar o nanquim. O papel já está fixado na mesa com fita crepe, é um papel cartão para suportar bem a tinta, não dá problema de rasgar nem de enrugar. E agora aqui eu começo a fazer um desenho. Formas simples também. Eu vou criar aqui três figuras, três frutas, de certa maneira até meio estilizadas, né? Estou fazendo ali com lápis, fiz uma pera, estou fazendo agora aqui uma maçã e vou colocar ali do lado uma banana para preencher aquele espaço. Sendo que eu já vi que o espaço ficou um pouco estreito para incluir a banana, essa banana então vai sobrepor a maçã. Aí a gente preenche o espaço aqui e melhora a nossa composição. Ok? Então, feito isso, agora eu vou traçar algumas linhas no sentido horizontal, no entanto, não retas, linhas sinuosas, linhas onduladas, né? Isso aqui é apenas uma opção, ok? Então, aproveitando aqui o ensejo, eu já vou deixar claro que essas linhas podem ser retas, tá? Inclusive até com a utilização da régua. Elas sendo feitas à mão, ficam mais orgânicas, eu acho que mais bonitas esteticamente. Mas, se a pessoa não tiver muita segurança em traçar as linhas retas, pode usar a régua como um instrumento auxiliar, ok? Então, como eu falei antes, eu estou traçando essas linhas sinuosas, mais curvilíneas, por uma questão de opção, tá? Elas poderiam ser retas, poderiam estar na horizontal, poderiam também estar na posição vertical. Agora eu estou colocando aqui o nanquim, né, num recipientezinho aqui, na partezinha do godê. Vou com um pincel um pouquinho mais largo começar a preencher esses espaços. E aí como que eu vou fazer? Eu vou pintar uma linha de preto, vou pular a linha subsequente e vou pintar a seguinte, como vocês podem ver aqui. Quando essa linha se encontrar com o desenho da figura seguinte, ela não ultrapassa não, ela para ali. Nesse caso aqui, ela está contornando, contornou ali a base da pera, contornou a base da maçã e contornou a base da banana, ok? E aqui abaixo a gente segue em frente preenchendo o espaço. Vou pular a linha subsequente e preencher a outra de preto. E assim sucessivamente, até chegar lá em cima. Ok? Então, olha, essa linha aqui ó, ficou a base da pera entrando na parte preta. Então, essa base vai ficar em branco. Como eu falei, quando a linha chega ali no limite da figura, ela para. É quase como se a gente estivesse pintando um tabuleiro de dama. Chegou no limite, parou, pulou aquela e assim sucessivamente. Sendo que o tabuleiro de dama ele é todo quadradinho, né? É feito de quadrículas. E aí a gente vê aquela coisa bem geometrizada. Aqui são formas orgânicas, né? São linhas sinuosas, com desenhos que também têm suas linhas curvas, mas o princípio é o mesmo. A gente preenche um espaçozinho, chegou no limite do espaço seguinte, a gente interrompe. Pula aquele espaço e vai para o seguinte. Parece uma tarefa assim bastante simples, e não é que não seja não.
mas às vezes a pessoa se depara com determinados obstáculos. E aí tá a questão interessante desse trabalho, porque quando os obstáculos surgirem, a pessoa vai ter que usar de criatividade para superá-los, ok? Um exemplo de obstáculo, por exemplo, que eu poderia citar: se a base encostasse na linha branca de baixo, ia ficar branco e branco, se tocando. Então o que a gente faz? No caso aqui da pera, a base da pera, se ela descesse mais um pouco, ela poderia tocar naquela linha branca que está abaixo. Então eu recuei, deixei a base da pera, chegando até mais ou menos a metade da faixa preta ali. De maneira que fica preto, branco, preto, branco, preto, branco e assim sucessivamente. Ok? Não sei se deu para ficar claro essa explicação. Mas se vocês atentarem em relação a isso, vão poder perceber que se aquela base ali da pera ou da maçã ou da própria banana ali se descesse mais, ela acabaria tocando na faixa branca de baixo, o que não é desejável. O interessante é que fique sempre alternado. Então a gente ou invade para a gente poder ter o contraste preto e branco, ou a gente recua. Nesse caso eu recuei para a linha preta, cheguei ali até metade, tanto a base da pera, quanto a base da maçã, quanto a base da banana. E às vezes podem aparecer outros obstáculos a serem superados também. Mas o importante é a pessoa ter em mente que essas cores devem ser alternadas o tempo todo, do início ao fim. Sejam linhas sinuosas, sejam linhas retas, estejam na vertical, estejam na horizontal. Isso é indiferente. O que é importante é que elas se alternem o tempo todo. Tem que ser sempre preto e branco? Logicamente que não. Mas é interessante que sejam cores contrastantes, né? Não necessariamente cores complementares. O que seriam cores complementares? Isso eu explico com detalhes no módulo 2 do curso Lições de Arte, né, que está abaixo aí do vídeo. Depois tem um linkzinho, quem quiser conferir, tem um link para ter acesso aos módulos do curso Lições de Arte, né? E ali a gente discorre sobre vários assuntos. Onde eu trato das cores é no módulo 2. Mas as cores complementares, grosso modo, seriam cores contrastantes, como verde e vermelho, como roxo e amarelo, como laranja e o azul. Então, essas cores ficam assim, digamos, muito fortes. Elas chegam a dançar quando a gente mexe um pouquinho a imagem. Poderiam ser cores contrastantes, mas não necessariamente complementares. Poderia ser um vermelho e um azul, por exemplo, um azul escuro e um branco. E cores similares, né? Contrastante, mas não precisa ser ao extremo. E o preto e branco é uma maneira muito eficiente da gente trabalhar com esse tipo de contraste, porque são cores que têm um forte contraste, mas no entanto não chegam a ofuscar a visão. Então aqui eu vou seguindo, caminhando sempre com essa atenção de ir alternando as cores, né? Ainda estou trabalhando com um pincel um pouquinho mais largo,
que as faixas não me exigem um pincel mais fino, então ele sendo mais largo me agiliza mais o trabalho. Quando eu passar ali para os detalhes menores, agora, por exemplo, eu já troquei o pincel. Esse pincel já é um pouquinho mais fino, porque senão eu iria invadir um espaço ali que eu não quero. Ali eu estou só ajustando o limite ali entre preto e branco, ok? Eu estou trabalhando com nanquim, como eu falei no início, mas esse tipo de trabalho pode ser feito também com caneta hidrográfica, com tinta guache, com pastel oleoso, é uma outra opção também. Ok? Então a gente vai vendo aí que o trabalho vai ganhando forma, ganhando corpo e fica um trabalho bastante agradável, né? Isso pode ser feito em papel, como eu estou fazendo, né? Desde que esse papel tenha uma determinada gramatura, né? Seja um papel bem encorpado, para não dar problema na hora de aplicar a tinta, né? Caso não se trabalhe com tinta, caso vá se trabalhar com um pastel oleoso, aí tudo bem, não precisa ter tanta essa preocupação com o papel. É tudo de acordo com a nossa necessidade, ok? O artista tem que ser criativo, porque são muitas as possibilidades, são inúmeras possibilidades de técnicas, de materiais, de variações, e por isso a importância desses exercícios que não tem um grau de dificuldade maior, mas quanto mais a gente trabalha, mais a gente vai ganhando poder de concentração, de criatividade, né, de resolução, de respostas de problemas, né? Então aqui, olha, eu estou simplesmente agora dando os últimos retoques, né, os retoques finais de alguma coisinha que ficou fora ainda, mas o trabalho já está resolvido, né? Podemos visualizar ali uma pera, uma maçã e uma banana de maneira estilizada, né? Fica um trabalho com uma visualidade bastante agradável, ok? Agora eu estou retirando a fita crepe, que ela tanto serve para fixar o papel na mesa, quanto para criar uma moldurazinha em torno do trabalho, o que também deixa o trabalho bastante atrativo, né? Com aquele acabamentozinho ali em volta, aquele espaçozinho branco, cria uma moldura bem interessante. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje seria sobre essa técnica. Espero que tenham gostado e até uma próxima.